Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos amigos ouvintes que nos ouvem lá em casa. Eu sou o Carlos Leal, este é o segundo programa da nossa rúbrica Biólogos no Ar, todas as segundas-feiras a esta hora na sua Rádio Clube de Angra. Sabias que também há biólogos na Ilha Terceira? Hoje gostaria de dar as boas-vindas ao Bruno Betancourt. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia. Bruno, gostava de te pedir que te apresentasses, falasses um pouco sobre ti, sobre o teu percurso pessoal, académico. Sei que temos uma partilha de um bocadinho desse percurso. Fomos colegas de curso de Biologia. Somos colegas de curso. É verdade. Bem, olha, sou o Bruno Betancourt, sou natural aqui de Angra. Tirei o curso de Biologia, ramo de Biologia Aplicada, que era assim que se chamava na altura, agora é Biotecnologia, no Polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores. E depois comecei a trabalhar no Hospital de Angra, no então Laboratório de Imunogenética, que hoje em dia se chama SEBMO, o Serviço de Especialidade de Epidemiologia e Biologia Molecular, que tem estado tanto na ordem do dia, tendo em conta a pandemia do Covid. E depois, no seguimento, fiz doutoramento em Biomedicina, em Ciências Biomédicas, na Universidade do Porto, no ICBAS. E pronto, e tenho feito parte de alguns projetos de investigação, porque o serviço, uma das coisas da hora crónica do serviço é que, além da rotina hospitalar que fazemos, também fazemos investigação na área da saúde. Cabe ser dois em um, quase, exato, não é? Exato. Produzem a ciência muitas das coisas que tentamos fazer precisamente é depois, enquanto estamos a desenvolver um trabalho de investigação, trazê-lo depois e aplicá-lo depois na rotina dia-a-dia, na rotina hospitalar. E pronto, basicamente o percurso anda à volta disso. Publicações científicas, fazer parte de equipas de investigação, já fiz parte da equipa de investigação do I3S, enquanto também membro do serviço, porque o serviço fazia parte. Neste momento fazemos parte do CHRC, que é um centro de investigação em Lisboa, do qual em que um dos membros é o Hospital de Angra e somos nós, enquanto serviço. E é isso, e temos andado a trabalhar ultimamente mais virados, muito direcionados para o diagnóstico do SARS-CoV-2, do Covid, e vamos andando por aí abaixo. Sim, senhor. Eu ia-te perguntar como é que descreverias o teu dia-a-dia de trabalho. Penso que acabaste por fazer um pouco sim. essa narração. Eu ia-te perguntar uma coisa mais pessoal. O que é que te levou a escolher seres biólogo? O que é que me levou a ser biólogo foi o facto de não ser veterinário, basicamente. Ok. Não, eu na altura, desde de miúdo, sei que as crianças normalmente temos aquela coisa típica do que é ser astronauta, o que é ser polícia. Pronto, eu desde miúdo sempre quis ser veterinário e concorri realmente para a veterinária, mas a segunda opção foi de facto biologia, porque sempre achei que estavam intimamente ligadas, porque um acaba por complementar o trabalho do outro e pronto, e foi isso que me fez ir para a biologia, pura e simplesmente. Acaba por ser se não conseguir veterinária, consigo biologia, ou eventualmente conseguir a biologia, porque encarava isso, e ainda hoje encaro, e aliás, o meu trabalho tem um pouco a ver com isso, não é com medicina do ponto de vista de animais, mas é a medicina humana e um trabalho complementa o outro. Biólogos no Ar. Na tua opinião, na tua visão, qual é que é a importância dos biólogos, em geral, na saúde humana? Gostava que nos explicasses um pouco a ligação que estavas também já a falar entre a biologia e a saúde e, em particular, na área que tu trabalhas diariamente, que é a biologia molecular. É fundamental, porque o biólogo, muitas das vezes, não temos o contato. Estamos aqui, pronto, as pessoas normalmente associam sempre os cuidados de saúde a quem tem contato direto com elas, sejam enfermeiros, sejam médicos. No nosso caso, e no meu caso em particular, que é dentro do laboratório, é como se nós trabalhássemos nos bastidores para depois poder haver um complemento ao contato que vão ter com o médico. Portanto, o biólogo funciona como... acaba por ser uma rede em que o biólogo é uma das peças que lá está e não estando, depois não permite que muitas das coisas sejam feitas. E muito daquilo que se fala, e há bocado falava do Covid-19, muito do trabalho que foi feito, quer na procura de vacinas, quer na procura de terapêuticas, quer no que seja, teve sempre
um dedo de um biólogo lá pelo meio ou de biólogos pelo meio. Portanto, são os biólogos, apesar de nós, e no caso da saúde, muitas vezes as pessoas tendem a associar o biólogo só àquela questão dos animais e depois os documentários da vida selvagem. Exato. Pensa sempre no biólogo nessa perspectiva, ou o biólogo marinho, mas no caso da saúde, no meu caso, no caso da biologia molecular, os biólogos pequeninos grandes, muito grandes, acaba realmente por ser o complemento, e muito daquilo que é muitos dos tratamentos que são depois aplicados aos doentes, muitos dos diagnósticos que são feitos, passam essencialmente também para o trabalho dos biólogos. São peças-chave, sem eles a engrenagem não gira, não é? Sim. Falaste no SARS-CoV-2, na pandemia, que todos nós estamos já há mais de 2 anos, e tinha aqui uma pergunta, como falaste precisamente nas vacinas. Quando se fala em epidemiologistas, estamos a falar muitas vezes, se não na quase totalidade, de biólogos, de colegas nossos também, estão a fazer esse trabalho fizeram esse trabalho de investigação para se chegar à vacina. E eu tinha aqui uma pergunta que era sobre isso, que diz respeito à questão da desinformação e das fake news. Hoje em dia é um dos problemas na área da comunicação de ciência e na comunicação em geral. Em plena pandemia foi algo, e está a ser ainda, algo que é um desafio. E eu gostava que falasses um pouco, se possível, se na tua opinião achas que as pessoas no geral confiam na ciência. As pessoas confiam na ciência, mas as pessoas confiam muito mais, ou muitas das vezes é muito mais fácil confiar num dispositivo que trazes no bolso do que pura e simplesmente tens que ir procurar trabalhos e linguagem. E eu percebo, porque é muito mais acessível a linguagem, porque as pessoas não são obrigadas a dominar a linguagem científica, é mesmo assim. E é muito mais fácil, entra muito melhor uma coisa que qualquer pessoa ponha na internet, seja em redes sociais, seja em que for, porque qualquer um de nós pode pôr lá aquilo que nós queremos, basicamente, e a pessoa não tem sentido crítico, ou mesmo que o tenha, muitas das vezes não consegue aceder. Às vezes nós próprios queremos trabalhar e não conseguimos aceder aos trabalhos. A verdade é essa. Portanto, os trabalhos científicos são todos muito feitos com uma linguagem muito própria e muito hermética e muito para quem está dentro do meio. Portanto, basta as pessoas não acabam por ter uma forma de aceder mais rápida à informação, pensam que realmente é aquela informação que está válida e muitas das vezes depois são encaminhadas por caminhos que não são corretos. E agora, um à parte, eu próprio, durante estes 2 anos de processo de pandemia, a partir de certa altura decidi comigo próprio que não lia mais nada. Não lia porque começamos a ler coisas que não são corretas e depois por acaso nunca resisti sempre à tentação, mas temos sempre a tentação de querer explicar às pessoas como é que é. E depois prolifera tanta desinformação. O que é facto é que o que é mais importante, acima de tudo, é que as pessoas tenham um sentido crítico e tentem, pelo menos, vejam uma coisa, seja ela qual for, tanto em ciência como outra coisa qualquer, e tentem confrontar aquilo, tentem perceber se realmente até que ponto é que aquilo é real ou que é real. Não é? Testar, validar. É porque numa situação, ainda por cima de pandemia, em que as pessoas estão assustadas, é normal, é muito mais fácil criar ainda mais pânico. Medo. E há pessoas que por uma razão ou por outra, assim preferiram fazer e divulgar notícias falsas. A tal questão do chip 5G, que íamos ser todos controlados e por aí fora. Eu devo estar sem rede porque o meu continua sem funcionar. Eu já tenho 3 horas de vacina. Mas pronto, é isso. Basicamente, acho que o importante é ter sentido crítico e tentar perceber se aquilo, não consumir as coisas de imediato, que é o que acontece hoje em dia com tudo, mas tentar esmiuçar aquilo e perceber realmente se aquilo que temos à frente é válido ou não. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? Identifico-me muito com o que estás a dizer, também dessa seleção, desse filtro, desse crivo, desse espírito crítico, questionar a informação que nos chega, e acho que para quem está na área da ciência e não só, é mais que notório que as vacinas foram a grande arma que nós tivemos. Estamos a falar quase que no passado, não é? Agora em tempos de guerra, foram 2 anos, quase que dizemos no passado, ainda está a decorrer. Mas se podemos até usar este artifício, se assim quisermos, muito se deve à ciência, à biologia, à investigação científica que levou às vacinas. Porque se nós não tivéssemos vacinas,
ainda estávamos aqui numa fase muito mais aterrorizada. Sim, não é? sim. E eu percebo que as pessoas também encarem a vacina como uma coisa que como é que isto se desenvolveu assim tão depressa que às vezes levam anos para outras coisas e não conseguem. É preciso não esquecer que há todo um trabalho prévio relacionado com outro tipo de doença e que basicamente acabou por ser depois... E até com o primeiro SARS-CoV, Exato, exatamente. A disputar, já havia esse, portanto, 2003, o do MERS. O MERS, e é preciso não esquecer uma coisa, é que há coronavírus endémicos que circulam todos os anos. Não, este foi mais mauzinho, mas portanto já há conhecimento do ponto de vista de patologias respiratórias e nós todos somos, ou pelo menos a grande maioria, é vacinada para outras coisas em criança e ao longo da vida. Portanto, o mundo das vacinas não caiu assim de paraquedas propriamente com o Covid. Queria te perguntar, ainda em linha com esta questão das fake news e da informação, da comunicação de ciência, na tua opinião, como é que classificas a comunicação de ciência que é feita no nosso país em geral e em particular na área que trabalhas, a área de saúde? Creio que não haja propriamente uma comunicação em ciência propriamente dita. O que eu vejo são alguns centros de ciência muito vocacionados para a educação e para crianças que de facto sim, fazem muita comunicação virada para os mais novos e é uma forma também de formação e de despertar os mais novos, mas depois, quando falamos em pessoas numa faixa etária maior, ou temos, como eu disse há pouco, a questão dos artigos técnicos e das revistas científicas e dos artigos mais técnicos, que realmente quem vai lá é quem trabalha na área e quem precisa, ou então, de vez em quando, há alguém ou um cientista português que publicou na Nature ou na Science um artigo que descobriu qualquer coisa XPTO, ou então, se há uma notícia, normalmente é relacionada ou com doenças oncológicas ou com HIV, também sai na comunicação social generalista, e tirando isso, acho que passa um pouco ao lado das pessoas. Fica tudo mais escondido, não é? Exato. E depois, lá está, e depois também, e voltando um pouco atrás, e sem querer estar a repetir, faz também com que depois, de vez em quando, surjam então as tais fake news, porque se quando aparece é por algo supostamente grandioso, alguém depois também decide pôr lá qualquer coisa e a pessoa interpreta aquilo, ok, isto realmente para estar aqui à parceira porque é uma coisa grandiosa, vamos olhar para isto. Portanto, acho que do ponto de vista de ciência, realmente poderia e deveria haver canais de comunicação mais acessíveis para as pessoas que não estão tão dentro da área e que não são obrigadas, como disse, a dominar a linguagem técnica. Mas também para as pessoas também se sentirem informadas. Se calhar se isso acontecesse, não teria havido tanta resistência e tanta questão em relação ao aparecimento da vacina, ao aparecimento de tratamentos e isso tudo por aí fora. Mas afinal, para que é que serve um biólogo? Bruno, ainda no seguimento desta questão da pandemia, dos canais de comunicação que tu tão bem referias, fico com a ideia que a população, no geral, espera que a ciência seja algo de estanque e que, uma vez dito que é, vamos dizer, é azul, vai ser sempre azul. E tem muita resistência à evolução da ciência que é conquistada principalmente num vírus novo para a humanidade e para a ciência, que está a ser descoberto, está a ser investigado ao longo e até bastante rápido, mas fico com a ideia que as pessoas esperam que as coisas sejam muito estanques e a ciência não é assim. Qual é que é a tua visão sobre os porquês das pessoas esperarem que a ciência seja algo muito hermético quase? Pois é, isso tem, pelo menos do meu ponto de vista, as pessoas, normalmente, e pegando na questão do SARS-CoV-2, muitas das vezes as pessoas, a primeira notícia que ouvem, se lhes agrada, é aquela que fica. É que fica, precisamente. Se mais tarde vem a mesma pessoa dizer outra coisa, que afinal não é bem assim, levantam-se as questões. É normal que se levantem as questões. Muitas das vezes, se calhar também, em parte, quem disse de uma forma e depois repetiu de outra forma, que afinal já não era assim, também muitas vezes acaba por também não esclarecer bem porque é que não é dessa forma. Mas a ciência é mutável também, e ainda para mais ciências da vida. A própria matemática, que é eu estou aqui e perdoem-me os matemáticos, mas a própria matemática, que é aquela que eu me estou a lembrar, que a gente aprende sempre que é assim, mas a própria matemática, até para chegar
até para fazer contas, e estou-me a lembrar dos meus filhos em casa, a fazer trabalhos de casa, até para fazer contas há várias maneiras de fazer a mesma conta. Redundâncias, digamos assim. Portanto, Vários caminhos. há várias formas, e a ciência é mesmo isso, que é um percurso, e agora generalizando, temos aqui um percurso em que ao longo deste percurso podemos ir atingindo pequenas metas, e que, ok, isto é assim, mas depois, ao continuar o percurso, aquilo era assim, mas também é assim. Ou seja, vamos lá ver se me consigo explicar. Estou-me a lembrar de uma das questões que se levantou muito no início da pandemia, que foi quando foi dito que o vírus não chegava a Portugal. Lembro perfeitamente dessa afirmação. Pronto, isto não chega cá. E depois chegou, e depois a pessoa que disse que não chega cá, olha, chegou e vamos começar, pronto. E as pessoas aí quiseram foi matar o mensageiro. Ou seja, ok, as pessoas têm que perceber que na altura que se disse que não ia chegar cá, tinha-se um certo nível de informação. O nível de informação era não se conhecia bem o vírus, não se conhecia bem como é que comportava o vírus, como é que o vírus iria viajar, como é que o vírus infectava, como é que o vírus permanecia no hospedeiro para depois se poder perpetuar. Entretanto, o vírus chega, porque é mesmo assim, porque afinal não se conhecia bem e continuou-se a estudar e percebeu-se que afinal ele chegou cá. E as pessoas tiveram-se na questão de mas eles disseram quando chegava, então como é que ele está cá? Em vez de se calhar a ter outros cuidados e a partir do momento que ele estava cá. Ou seja, esta conversa toda para dizer o quê? Que em ciência, muitas das vezes aquilo que hoje é, amanhã já não é. A ciência é mutável e é para isso que se trabalha e é para isso que se continua a fazer investigação. Se não, fazia-se um trabalho, chegava-se a um resultado, ok, paramos por aqui. E não. A ciência é mutável, as coisas vão sempre a acontecer, a vida evolui, a vida é mutável. Voltando outra vez ao nosso amigo vírus, ele é mutável, já viram a quantidade de variantes que já aconteceram. Portanto, se uma partícula, que nem é um ser vivo, que é uma entidade biológica, se uma partícula de proteína e ácidos nucleicos, e agora já usando linguagem técnica, se uma partícula se consegue modificar então o curto espaço de tempo, só prova que a ciência é mutável e as pessoas têm que realmente, e apelando ao tal espírito crítico, as pessoas têm que perceber que aquilo que hoje é, amanhã pode já não ser. Biólogos, conversas sobre formas de vida. Sim, e como é um programa para biólogos, estamos já à vontade com a parte técnica, e só acrescentar que em tempos a Terra era vista como o centro do universo, até que apareceu uma mente de Galileu, que lá inventou um telescópio. Se bem que ainda hoje há quem diga que é plana, mas isso é outra conversa. Voltamos às fakes news. Bruno, estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. A conversa está muito interessante, muito produtiva e atual, e penso que lá em casa também devem estar-nos a seguir com atenção. Queria só, para finalizar, perguntar-te se gostarias de deixar alguma mensagem para os biólogos que nos ouvem lá em casa, ou os futuros biólogos que pensem em enveredar por este caminho. Estou agora a pensar numa conversa que eu digo sempre que há tempos teve um jovem, um rapaz que está para ir para a universidade e que estava entusiasmado, que eu disse, biologia não te metas nisso. Mas estou a brincar. O que é facto é que é de facto, pelo menos para quem tem espírito de curiosidade, para quem tem espírito de investigação, a ambição de conhecer novas coisas, espíritos de exploração, seja o que a gente queira chamar, realmente é uma das áreas das ciências privilegiada para dar largas precisamente a esse espírito de curiosidade, de querer saber mais e, acima de tudo, ao estarmos a autorrealizarmos com a realização, e passando o pioneirismo, com a realização desse mesmo espírito, estamos também a contribuir para que a sociedade tenha mais conhecimento e que as coisas se consigam desenvolver do ponto de vista, e no meu caso falando da saúde humana, que as coisas se desenvolvam de uma forma que seja profícua para todos. Sim, senhor. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela tua colaboração aqui no programa. Obrigado. Muitas felicidades. Até breve. Até breve. Biólogos no ar. Mais ciência, mais esperto. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa.
O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.